Olá, sejam bem-vindos ao Janelas de Conto. Aqui no palco do ser e do ser-se em sociedade. 2 contos, múltiplas janelas abertas à reflexão. Connosco, 2 convidados muito especiais. Eu vou-lhes passar a palavra já daqui a pouco. Antes disso, são só 2 porque a nossa Aida está doente em casa e por isso um beijinho muito grande e as melhoras para a Aida. E vou passar então aqui a palavra à Alzira e ao Paulo. Alzira. Olá, boa tarde. Eu quero desde já dar as boas-vindas aqui a nós todos novamente aqui, estamos juntos outra vez neste programa. Quero mandar um grande beijinho para a nossa Aida. Não estás cá presente fisicamente, mas estás no nosso coração, não está? Está assim, está. E eu queria aproveitar também para dar as boas-vindas às pessoas lá em casa e a todo o pessoal que trabalha aqui connosco neste fantástico programa. Ouvi dizer que tinhas também uns beijinhos para mandar. É isso que eu ia dizer, que estava fora de contexto. Mas também quero dar as boas-vindas à nossa querida primavera que chegou. E temos que abraçá-la porque estamos todos fartos do inverno. E agora também quero mandar uns beijinhos. Vou aproveitar esta ocasião porque posso não a ter mais durante o programa e mandar uns beijinhos para pessoas especiais, porque nós quando vamos, por exemplo, eu vou sempre ao hospital fazer tirar níveis de sangue e eu hoje estive lá e sou sempre bem recebida. Aquela recepção para mim é uma alegria, não é aquele chegas ao hospital e já vais ou desmotivada por algum motivo porque sabes para que é que vais, para uma consulta ou para o que for, e às vezes saímos de lá com mais notícias e é tão bom chegar a uma recepção e ter pessoas animadas e elas fazem isso muito bem, desde o bom dia com um sorriso, porque dá-te um bom dia com um sorriso já vale tudo, tu já sais de lá com outra disposição e elas dão-nos essa disposição, essa alegria e dão-nos um bom ambiente ali para quem passa por ali. Quero mandar um grande beijinho para a Lisete Lima, para a Carla Silva, que são as recepcionistas do serviço de sangue. E dizer que eu adoro estar com vocês e aquele momento é sempre fantástico, embora eu vá fazer outra coisa da minha saúde, mas isso depois já não me interessa nada. E também hoje tinha uma senhora que é a Maria Sameiro, ela estava lá presente também para ir fazer como é que se diz, o que tinha para fazer, não é? Estava lá na sala de espera comigo e ficou toda contente com o convívio e a disposição e então eu disse, eu vou mandar um beijinho para si também, um beijinho também para a Maria Sameiro e também para a outra Carla Silva, que é auxiliar, que também estava connosco lá e também estava na nossa animação e é sempre bom ver que quando a gente chega lá somos bem recebidas, é aquela energia fantástica. Portanto, um grande beijo e até à próxima. Isso é mesmo a prova de que quem faz o bem recebe o bem. E a Alzira está a mandar beijinhos a pessoas realmente que a fazem sentir confortável num espaço que nós trazemos ao de cima também grandes vulnerabilidades e fragilidades. E ainda bem que existem profissionais de saúde e profissionais de outras áreas que sabem nos acolher com o coração, que nos sabem ser colo, mesmo nas alturas mais difíceis. Um bem-aja a todos os profissionais que sabem dizer este bom dia com um sorriso e que sabem estar atentos às nossas necessidades e nos acolher em todos os momentos. Paulo. Olha, depois destes beijinhos todos, um abraço lá para casa e muito obrigado por outra vez que estamos aqui juntos. E um abraço lá para toda a gente, para os doentes, para toda a gente. Ela manda beijinhos, eu mando abraços e que sejam felizes. Muito bem, sentimos todos aqui muito embalados em carinho e afeto. Vamos então aqui ao nosso primeiro conto. Nascida e criada numa família humilde, possuía sonhos desproporcionais às oportunidades que aquela família lhe poderia oferecer. Sabia de cor todos os livros da biblioteca itinerante que regularmente visitava a freguesia onde residia. A curiosidade saía-lhe pelos poros e a criatividade borbulhava-lhe na mente incessantemente. Sabia que queria ir para a universidade. Quando chegou à altura, ingressou na sua primeira opção. Para suportar as despesas, teve que trabalhar. Depois de concluída a licenciatura, fez mestrado e doutoramento e foi convidada a lecionar na universidade. Hoje vai ser galardoada como investigadora principal de um projeto de vanguarda na área da saúde. A verdade
é que a vida não lhe deu asas, mas ela voou. Muito bem, podemos começar pelo Paulo? Podemos, sim, senhora. A verdade é que a vida não lhe deu asas, mas ela voou. Isto é uma frase que foi a última do texto e eu gosto muito desse tipo de história, gosto muito deste tipo de conto onde há luta, onde há resiliência, onde há formação, onde há educação, onde as pessoas trabalham para atingir um fim, seja lá como for, porque as oportunidades não aparecem do nada, as oportunidades a gente tem que as criar. E eu sinto-me bem quando vejo alguém a conseguir com isso, com trabalho, com esforço, como também sinto-me bem ao ler, ao ver na televisão, seja onde for, que alguém conseguiu, através do seu trabalho, da sua determinação, algo importante, um sonho. Todos nós temos sonhos e eu acho muito positivo e acho muito bom. Portanto, eu parti o texto em duas partes não, em vários pontos, e uma delas é uma mensagem de positividade que o texto tem, que é ser positivo, é a história de reforçar a ideia que a gente, ao trabalhar, ou se instruir, ou conseguir... Persistência. É resiliência, que é uma coisa que falta aos nossos jovens hoje em dia, falta muita resiliência. A educação, porque eu até escrevi uma coisa aqui, quanto mais a gente se estuda, mais temos educação, mais a gente somos instruídos, mais somos capazes de o adquirir conhecimento é uma coisa muito importante, e quanto mais conhecimento nós temos mais capacidades temos de atingir objetivos e de concluir coisas, que foi o caso dela da universidade. A educação e o trabalho, e pus as duas coisas ao mesmo tempo, porque pode, e ela conseguiu, e nós todos acho que conseguimos. Não há ninguém que me diga... Eu uma vez houve um senhor que me disse essa pequena frase: a pobreza tem medo de trabalho. E é verdade, porque a gente, se for pobres de espírito, como se diz, se tu te instruís, se tu trabalhares, se tu fores pobre de conhecimento, de avidez pela vida, de propósito. Quanto mais se trabalhares, tens sempre. E agora, pegando, deixando a Alzira falar e a gente todos falar, e eu também parti o texto e comecei a pensar na parte política. Eu sei que o programa a gente não deve... Mas isso é educação... O programa é livre. Sim, isso eu sei, que eu já disse uma vez que nunca cheguei aqui e que alguém me dissesse para não falar. Podes abordar o tema. Mas... Dava já está a fazer aqui o discurso como se fosse... Não, mas a educação, o Estado deve, ela quando diz a biblioteca itinerante, passava na freguesia. Acho que nós todos, sociedade e quem governa, quem mesmo assim, tem que dar oportunidades aos jovens. Bolsas de estudo, oportunidades, a nossa universidade, no nosso caso, a nossa região dos Açores, acho que devia ter mais cursos. Acho que devia ter mais, porque e vão falar com conhecimento e conhecimento bem próximo. É muito difícil, é muito complicado um pai e uma mãe que têm contas a pagar por um filho a estudar. É muito complicado. E se for um filho que tenha capacidades, porque há muitos com capacidades, e depois aqueles que se tornam adultos mais depressa, porque isso é assim. Um adolescente que se torna adulto mais depressa olha para o pai e para a mãe e se calhar vai dizer que não quer ir para a universidade porque vê os pais com dificuldades. Porquê? Porque houve conversas na mesa da cozinha, houve conversas na sala. É muito complicado. E eu achava que, por bem, que... Abre mão do seu sonho, não é? Abre mão do seu sonho. E muitos deles, porque isso é uma verdade, vão para a universidade com 23 anos. Porque fica mais fácil. Percebes que há aqueles... Muitas vezes já estão no mercado de trabalho, conseguem suportar as despesas. Mas não vão para o sonho, para a formação que queriam, porque não há cursos. Se calhar para uma universidade mais próxima, onde possam residir familiares, por exemplo, onde consigam... Isso mesmo. E isso é um abrir de olhos. Esse conto, eu acabei de ler, as oportunidades a nível social que os jovens todos devem ter, porque há mentes brilhantes neste país que se perdem de uma maneira que eu às vezes fico a falar com pessoas e eu digo, mas porquê é que essa pessoa não se instruiu, porquê é que essa pessoa não andou, Isso é muito interessante, essa observação, aliás, porque
muita da motivação e do ímpeto para se continuar a estudar também vem muitas vezes de casa e dos pais incentivarem. Por outro lado, muitas vezes, até por constrangimentos financeiros ou porque não têm esse conhecimento, também não tiveram essa oportunidade de uma universidade, acabam por não conseguir também preparar os filhos para este voo mais alto. E vou aproveitar só aqui para pegar em duas coisas que tu disseste. Primeiro, recordar lá para casa o que é que significa resiliência, que é uma palavra que o Paulo enfatizou aqui bastante e é uma palavra super interessante. A resiliência vem da física e na física tem a ver com objetos que conseguem ser deformados e depois voltar ao seu formato original. Por exemplo, vamos pensar num atleta que vai saltar em altura e, portanto, ele tem o apoio da vara. A vara dobra-se, ele projeta-se e depois a vara volta exatamente ao seu formato original. A ciência social o que é que fez? Pegou neste conceito e trouxe para a ciência social. Então, resiliente é aquela pessoa, aquele ser humano que, apesar das adversidades, de ter caído, de ter batido com a cabeça, de estar esfolado e ferido no seu percurso, acaba por conseguir se reerguer, voltar ao seu eixo e seguir a sua jornada. E por isso é que o Paulo falou aqui na importância dessa resiliência, porque a vida vai-nos apresentar tombos, a vida vai-nos apresentar obstáculos. E é a nossa capacidade de até sucumbir num determinado obstáculo, mas reerguermos com a mesma energia e com a mesma força para continuar a trilhar o nosso caminho. Eu vejo os nossos jovens um bocadinho a quebrar ao primeiro tombo. Vejo em muitas situações eles, quando acabam ali o 12º ano, que sabes, amigos, amizades, universidade, mas depois eles quebram. Há ali um espaço temporal que eu não sei se é de meses que eles quebram e não sei se isso faz parte da nova geração de pensamento, não faço ideia. E muitos não têm interesse mesmo de... Mas não têm interesse de procurar leitura, fazer leitura, que a leitura faz-nos crescer imenso e ter conhecimento e para um dia... quando ingressar em algum tipo de trabalho que goste. Fazer uma leitura crítica, não é? Aprofundada das coisas. E levar já conhecimentos, um dia que queira ir para uma universidade, já levar conhecimentos para certas matérias que se dá na universidade, é muito mais fácil já teres conhecimento. Claro. E é outro também com outra motivação. Outro aspecto, também indo ao encontro daquilo que o Paulo partilhou, realmente dos constrangimentos financeiros de suportar jovens numa universidade. Por exemplo, no meu caso, quando fui para a universidade, os meus pais não tinham poder financeiro para isso, então tive que fazer um empréstimo bancário. Na altura havia mesmo empréstimos a estudantes, portanto a minha licenciatura foi de 4 anos, consegui fazê-la antes de 4 anos, através de empréstimo bancário. Depois sabia que era muito importante, mal acabasse a universidade, começar a trabalhar para poder fazer face ao pagamento da minha dívida. Tânia, isso é uma coisa que a gente conto. Um conto de superação, é uma mente brilhante que trabalhou e que teve a oportunidade de ser galardoada agora, hoje, não é? Hoje, Tem um texto, mas esta coisa dos empréstimos bancários faz uma impressão, que acho que um jovem que começa, que eu não sei o que é que te aconteceu contigo. Eu tive que fazer. Sim, e acho que fizeste muito bem, e ela foi trabalhar, tu fizeste o que tinhas que fazer, e acho muito bem isso. Mas acho que um jovem que antes de começar no mercado de trabalho já está a pensar que está com uma dívida, acho que isso é uma coisa muito à portuguesa. Eu forçosamente sabia que tinha que começar a trabalhar para pagar a dívida, e depois então mestrado e doutoramento já vejo a trabalhar e a suportar os custos. É uma coisa muito à portuguesa. Já foi a opção, exatamente. É uma coisa muito à portuguesa, é uma coisa muito... Mas na minha perspectiva era entre não fazer aquilo que quero fazer, que é tirar o curso universitário, e ter que lidar por ter um empréstimo bancário depois, e prefiro o risco de lidar com o empréstimo bancário. Sim, e é uma forma. E ela era jovem. É uma forma de... Tinha a vida toda... E é uma forma de a gente fazer o nosso sonho e de conseguir o nosso sonho. É de concretizar e também não criar... para mim era não criar também uma pressão excessiva sobre os meus pais em relação a este contributo financeiro que e como era nova, pois mais fácil. E quantos... Os teus pais, se calhar, te disseram sim, vai, Tânia, vai levantar a fazer o empréstimo. Mas quantos põem reticências? Quantos põem dúvidas? E os filhos, quando se tornam adultos, porque isto é assim, há jovens que são adultos aos 30, há adolescentes que são adultos aos 16, isso é assim, ainda tens estudo nenhum, mas tem a ver com o grau de amadurecimento, e muitos amadurecem mais tarde. Pois, eu acredito que mas muitos já vais para onde tens peixinhos na cabeça, como ele está a dizer, que é, ora, vais-te meter
meter nisso e depois se não começas a trabalhar quando acabares o teu curso, quem é que vai a suportar essa dívida? E tem uma filha e ela quando me disse que não queria Mas estudar... acho que os pais têm que incentivar. Sabes, pagamento de um filho do estudo. Mas já foi antes. Não, ela não quis estudar, ela parou, a coisa parou. E ela trouxe-me um peso de cima que vocês não fazem uma ideia. Sem dúvida, sem dúvida. E disse foi Mas ela, quando chegou... incentivaste-a? Sim, sempre se ela quisesse. Fazia um esforço, comia uma vez ao dia, ou comia só de manhã e não havia problema nenhum, ela que seguia. Com 23 anos, acho que ela, se quiser, é mais fácil. Porque muitos jovens estão a fazer assim. 23 ou 24, não sei bem como. É a Universidade de 23. É a Universidade E a Aberta. Universidade Sénior, essas coisas assim. Sim, Eu não sei bem os termos nem os nomes, mas... Eu acho que é de 23. Sim, há candidaturas para maiores de 23. 23. Exatamente, e eles acabam por ter, vou-te chamar o nome cotas, não é? Há cotas também para entrar a partir desta idade. Eu não sei como é que se processa, nem faço a mesma, mas sei que é assim. E um jovem que amadureça mais depressa, que ouça 2 ou 3 conversas dos pais em casa, não vai. Fica com medo deste peso que pode se colocar sobre o agregado. Fica, porque é muito complicado. Eu tive 2 colegas de trabalho que tiveram filhos a estudar e eu sei, porque eles falavam, eu sei a pressão, o contar o dinheiro para a fim do mês. E há uma coisa que porque é mesmo muito caro e é cada vez mais caro, porque alugar um quarto é caríssimo. Na minha altura, e já tirei a minha licenciatura há muito tempo, há muito mais de 20 anos, já era um encargo estrondoso. Um quarto. Até na altura queria ir para uma residência universitária para ser mais barato, mas nunca tive vaga na residência universitária, tive que... E nem sequer era a casa, era o quarto. E eu fui para um quarto partilhado, porque eu não tinha dinheiro para ter um quarto sozinha, ou seja, eu tinha que partilhar com uma pessoa que eu não conhecia de lado algum, que depois fiquei a conhecer, mas tive que fazer isso para poder seguir. E quando falei aqui a nível político e nível social e político, é isso mesmo. É uma sociedade que é-se instruída, uma sociedade que é-se formada, uma sociedade que é-se com pessoas com educação, a não ser, que é uma coisa que eu também, já num programa anterior falei nisso, ou até falaste, tinhas visto nos 60 minutos, a não ser que quem nos faz é que tem certas determinadas coisas, queira-nos fazer aos jovens uma lavagem cerebral. Porque eu às vezes fico a pensar... faz-se uma estrada, faz-se uma ponte, que se calhar não é preciso. Mas porquê não fazer residências universitárias? Porquê é que não apoiar os jovens? Quantas edificações nós temos de cimento abandonadas, nem sequer tem alma de gente lá dentro? Quantas? Milhões que a gente tem a degradarem-se. E ninguém me venha, Tânia, eu já tenho 51 anos, e ninguém me venha dizer que é burocracia, ninguém me venha dizer que é assim, ninguém me venha dizer que não é assim, porque eu sei que não é assim. Falta-nos trabalhar mais naquilo que é a prevenção. Ou seja, se eu quero uma cidadania esclarecida, uma cidadania produtiva, eu tenho que investir nela, não é? E investir também na educação. Eu fui fazer uma pesquisa por causa dos jovens da universidade e vão-te ler aqui uma frase que terei aqui. Portanto, isto tem para cima, tem assim, mas para que a sociedade avance, o mérito individual precisa ser acompanhado de um compromisso coletivo. Do compromisso coletivo. Coletivo. E é aquilo que a gente não tem. A gente tem a família e não tem mais nada. O governo, acho que... O governo, não sei se é o governo, vamos dizer que é o governo. Mas quem deixa a gente, os jovens à sua... Não é o abandono, mas é quase, vai... Pessoa conta, é isso mesmo. E à conta dos pais, que é complicado. A gente tem ouvido falar agora, mais recentemente, algumas universidades a criarem já mais residências universitárias, com mais vagas e mais camas, para poder acolher mais jovens, para que diminua, e faz diminuir grandemente aquilo que é um encargo financeiro, que o encargo financeiro de se pagar uma habitação é estrondoso. É estrondoso, não é? Muito bem, Alzira. Mas depois, nesse caso, por exemplo, se houvesse aqui, a gente tem a nossa universidade, mas não é como no Portugal continental, que são cidades como que se diz, que recebe muitos estudantes e é preciso muitas casas para alugar. Aqui se fizessem mais uma... Há residência, mas vamos pouco faziam mais uma residência. Não achas que depois que teria... Não é bem terá o lugar, mas não é bem as casas que alugam? Eu acho que... Mas o problema não é esse, o problema é o bem-estar.
o bem-estar, se não pagar uma Mas também residência... é dar possibilidades a pessoas que não têm muitas, como estás a dizer, não têm muitas possibilidades. Mas têm não é muitas questão das posses. pessoas que têm muitas... É o bem-estar, Vão para a sabes? residência no lugar de pagar uma Por exemplo, casa. vão para a residência, não pagam uma casa. Eu Exato. sou capaz de lhe comprar mais uns livros como pai. Sou capaz de lhe dar mais dinheiro para ela se instruir, para ela ir ver um concerto de música clássica, para ela ir ver uma peça de teatro, porque isso é tudo educação, isso é tudo cultura, isso é tudo. Isto vai. Um miúdo ou miúda na universidade, tudo o que lhe faz puxar pela mente, faz-lhe bem. E depois um pai que tem dificuldades não lhe pode dar dinheiro para um bilhete para um concerto de música, não lhe pode dar. Até para a alimentação, se calhar já lhe custa. E depois já os Por isso é que- os jantares de curso, os jantares com os amigos. E depois há outras, por exemplo, e nativa anel de curso, por exemplo. Eu também não Isso, comprei se anel de calhar, curso. olha, estás a falar nisso é porque isso marcou, Mas- se calhar. mas eu não- é? Olha, Sim, mas eu no lugar do anel- era mais o investimento, Era era mais o mais investimento. X Ok, euros. no lugar do Ah. anel de curso, eu preferi comprar, tive que comprar uma lata e dentro dessa lata vinha o meu canudo o certificado e mais o diploma. E eu tinha que pagar para Sim, trazer e aquilo depois pagas naquela isso tudo. lata. E eu tive que optar. Eu prefiro trazer o meu diploma e certificado porque é que me vai garantir para o meu currículo para eu poder fazer alguma coisa daqui para a frente do que um anel. Não é? Há opções. Claro. Pronto, o que eu mais ou menos me baseei, vocês já falaram quase tudo um bocadinho. Vocês vão reparar que tudo o que eu escrevi é um apanhado de tudo o que vocês foram dizendo aqui, um bocadinho de cada. É engraçado. Quer dizer que As nossas mentes estão assim. estamos todos focados para o mesmo. Mas pronto, é praticamente aquilo que vocês disseram. Há pessoas, por exemplo, há pessoas que possuem capacidades intelectuais e talentos e sonhos que ficam por concretizar porque as famílias não, como a gente estava a dizer, não têm certas não têm condições, não têm oportunidades a nível monetário para E os às vezes não é ajudar. só monetário, às vezes são famílias que não conhecem sequer o que é isto, essa abrangência de um percurso académico e às vezes não é mesmo por desconhecimento, não valorizam o percurso valorizam. escolar. Por desconhecimento, porque assim fiz a minha vida, porque agora queres ir para uma universidade, tantos universitários são desempregados, porque é que não começas a trabalhar, começavas logo a ganhar o teu dinheiro, pronto. E depois já aqui também, eu também acho uma coisa, e digo isso com muita franqueza, não precisa de toda a gente para a universidade. Olha, eu ia falar. Eu acho que Eu ia isso deixar, é... eu ia deixar também é ouvir importante. falar. Há muitos pais, pelo contrário, há muitos pais que empurram os filhos para a universidade mesmo sem esta ser a intenção deles, mesmo sem essa ser a vontade deles. Porquê? Porque gostam muito de dizer que o filho está na universidade, porque o filho vai se licenciar numa área A, B ou C e muitas vezes empurram os filhos Uma para... coisa curiosa que eu vou... Sabes porque é que se chama doutor? Uma pessoa que tem um curso superior, doutor ou doutora, sabes porquê? Eu não sei se estou aqui a cometer alguma gafe, mas eu li isso a alguns em algum sítio há muito tempo. Porque acabou-se. Acabou-se o conde, o visconde, percebes? Acabou-se Ok, que eram... aqueles nomes. Estava aqui esses títulos. os títulos, ok. Acabou. E então os pais da burguesia, os filhos para a universidade, Para poderem ter um título. doutor. É plausível, e não conheço também. Eu vi mas ou é li isso. plausível. Aliás, porque não faz sentido nenhum, e isso é muito Portugal, que não faz sentido ser chamado de doutor porque tens uma licenciatura. Não, é só quando tem doutoramento. É só quando tem doutoramento é que devias ser chamado de Licenciatura doutor. e mestrado, não chamas doutor, mas é só doutoramento. Mas nós em Portugal fazemos Eu isso. A até pessoa gosto tem de chamar licenciatura. É sério. Eu gosto de chamar doutor ou doutora se uma pessoa que Sim. gosto. Não, e não há... Eu não me sinto que ela seja superior a mim nem nada, e não percebes? há problema Mas algum. Mas até é gosto. muito... Geralmente mas quando a gente é vai muito- falar com um advogado, mas é a gente muito português. diz doutor. Vais falar com um Não, advogado, é uma coisa doutor. interessante. A gente Não agora é. começou a falar nisso, eu falei nisso. Se for um médico ou uma médica, eu chamo sempre. Ela pode ser mais nova do que eu. Isto é. E ela chama muitos médicos, muitas médicas que estudaram comigo. A gente dá logo para o Tu doutor. para cá, tu para lá. E eu não, a ser o doutor, porque eu gosto. Eu gosto, sinto-me bem. Se uma pessoa que tem uma licenciatura noutra coisa qualquer, se vejo que ela até gosta de ser chamada doutora, Está tudo tranquilo, não há problema algum. chamo sem problema, Não há problema absolutamente, algum. sem problema nenhum. Mas, por exemplo, noutros países é só se fores ou médico, não é? Doctoral
degree ou então o PhD. É isso mesmo. Não é? Isso Tens que mesmo. ter ou doutoramento ou então tens Mas em mesmo grau Portugal académico. começou-se a chamar doutor, não sei porquê. Acho que até foi nos debates das televisões, é que eu sou doutor e sou doutor, depois começou-se. E não há mal nenhum, não há absolutamente mal nenhum. Não nos tira pedaço nenhum, não. Nem, também não nos acrescenta nada. Nem Nem nos tira, nem nos acrescenta. lhes acrescenta mais inteligência nenhuma. E os que podem ser chamados mesmo de doutores, às vezes dizem: não preciso me chamar de doutor. É uma coisa engraçada. Mas aquele que merece ser chamado doutor ou que coisa é aquele que no texto que trabalhou e que a gente sabe que a sua vida não foi uma vida muito, ou que a sua infância não foi uma infância muito, mas que trabalha e que chega, é uma coisa que eu adoro. Sabes, faz-me... Self-made man, não self-made woman, não é? É isso mesmo, e eu adoro quando alguém me diz: olha, aquela pessoa se ingrou, fez. foi. E agora está muito na moda, que é uma coisa que tu estavas a dizer. Não é na moda, é entre os jovens, que é aquela que estavas a dizer que ninguém precisa toda a gente ser doutor, ou não precisa toda a gente ser para a universidade. Mas tu sabes que agora há muitos jovens que têm capacidades ou muita literacia financeira. Sim. E estão nas criptomoedas. E não vão para a universidade. Não querem. Não vão para a universidade. Mas sentem enriquecer e a fazer muito dinheiro. Isto implica muita inteligência. O que me fica na dúvida. São mais inteligentes que nós. Implica dedicação e muito. tempo. Estudo. São pessoas brilhantes. Implica dedicação, implica estudo. Tu tens muitos que não se formaram e são pessoas hoje em dia riquíssimas. Há muita sapiência por trás de ser bem sucedido no mercado de criptomoeda, por exemplo. No criptomoedas, e eu falo de criptomoedas como falo em negócios, daqueles bolsas, negócios, ações. não, e daqueles negócios que posso chamar da moda, que eu não sei como é que se chama. Influencers, YouTubers. Venda de coisas que eles antecipam aquilo e são pessoas que têm enriquecido de uma maneira sem ter formação. Agora só há influencers e conteúdos digitais. Mas a verdade é que isso dá muito trabalho. Nós só vemos aqueles, às vezes, a gente só vê aquelas partes que a gente pensa que é fácil, mas aquilo implica muito trabalho. Não podes valorizar o trabalho das pessoas. Tu vês, às vezes, em 5, 10 segundos, aquilo levou mais de 1 hora. Às vezes dias a fazer. Ou dias a fazer. Pessoas com sonhos, jovens com sonhos, para fazerem outra coisa qualquer e de repente vêm-se no meio digital ou no meio de qualquer coisa e eles não vão estudar, eles não vão. E depois há muitos deles dizem: olha, não vou estudar, ainda bem que não fui. E depois há profissões que não obrigam a um estudo universitário. Há muitas boas escolas profissionais e há muitos profissionais a serem muito bem preparados nas escolas profissionais e há pessoas a fazerem níveis de vida bastante confortáveis, eletricistas, carpinteiros, marceneiros, pasteleiros, cozinheiros, e há espaço para tudo. Sim, senhora. E toda a gente precisa. E todas as pessoas são uma coisa que eu digo: toda a gente são são precisas, as profissões todas são precisas, mas a gente deve se educar, a gente deve ler, a gente deve estudar, a gente deve um carpinteiro, por exemplo, tem que aprender a fazer matemática, tem que aprender a fazer contas. Um lavrador tem que aprender a fazer o seu IRS, tem que aprender como é que se desconta. Acho que a gente tem que se educar, tem que estudar. Eu, por exemplo, estudo, gosto de ler, gosto de pesquisar uma coisa, e é tanto bom a gente aprender, a gente ter conhecimento. É tanto bom. E ainda hoje há tanta maneira de ler, há tanta maneira... Aliás, cada vez mais há a possibilidade de quem se quer enriquecer em determinada área de o fazer. Há tantas pessoas autodidatas. Eu conheço pessoas que aprenderam a tocar música através de tutoriais. Ou seja, verdade. Nem precisaram de fazer um investimento financeiro, precisaram de fazer investimento de tempo, não é? Investimento de eu quero isto, manter-se motivado, investimento de tempo, não é? O investimento, o tempo, costuma dizer que o tempo é dinheiro, mas quem investe tempo está a investir muito dinheiro também. Claro que sim. O tempo é uma coisa, a gente quando investe, se eu investir tempo em ti, acredita que podes-te dar por feliz porque eu estou a investir o meu tempo, é uma coisa preciosa. Fala nosso doutor. Mas é verdade. É o nosso doutor. Mas é verdade. O tempo é uma coisa preciosa. É o doutor Paulo. Você... Não. Não, era uma coisa que o doutor Paulo não
não soava bem não. Doutor Paulo, fica tão não, bem. não, pode ficar bem alguém, mas não é a mim. Zé, tem aqui são 10 segundos para dar aqui uma frase final, resumo. conclusão deste... Olha, há o ditado que diz: quem espera sempre alcança, ou seja, a pessoa espera ou vai trabalhar primeiro para depois ingressar na universidade, ou então pode ou vai trabalhar, ou então vai estudar e trabalhar ao mesmo tempo e faz as duas coisas em simultâneo, porque também pode, não é? Ou então pode ter ajuda de alguém, um tio, um avô, uma avó, um padrinho, uma madrinha, quando os pais não têm aquela... os pais veem que ele tem aquela capacidade, tem aquela vontade, mas há alguém da família ou alguém próximo que queira ajudar, porque não? Exatamente. E depois há também quem esteja a estudar, é como tu disseste, fizeste um empréstimo bancário, pode ser para um empréstimo, até pode ser uma herança, ganhou dinheiro de uma herança, vai aguardar para ir para a universidade. Por exemplo, eu tive a sorte de estudar no tempo das vacas gordas, que a gente dizia que eram as vacas gordas, porque o país não estava em crise naquela altura, e então aproveitei e fui. Apanhei mais tarde, depois o país já em crise, mas eu já estava com alguns trabalhinhos em part-time e depois então comecei a ajudar os meus pais também a partilhar nas despesas da universidade. Mas tive a sorte de ter o apoio incondicional deles e eles arriscaram para mim. E fizeram muito bom. E foi um grande investimento, a gente sabe o que é. Ainda hoje a minha mãe aguarda num baú assim um montante de recibos, de faturas, e que tu olhas e tu dizes, pô, realmente é uma grande despesa. E depois havia muito mais para dizer, mas tenho que dizer que esta mulher foi bem sucedida e que nunca devemos desistir de nada e que devemos sempre criar as nossas próprias asas para podermos voar. Boa. E devia ser um exemplo. É isso mesmo, então vamos pegar esse conto como exemplo. E não há problema algum quando eu sigo o meu sonho, que no início até possa voar raso, mas sempre acreditar e ter fé de que posso sempre voar mais alto. Até já. Leve a sua empresa mais longe e faça chegar a sua mensagem ao público do canal Azores TV. Agora em Cabo TV Nacional. Olá, sejam muito bem-vindos de volta. Ela tinha várias camadas. Apresentava um exterior forte, impenetrável. Dominava um não-verbal que gritava mesmo na mudez das palavras. Aparentava uma frieza gélida que atormentava quem ousasse contrariá-la. Aquela armadura era um antagonismo. Protegia-a dos de fora, mas prendia-a dentro do seu verdadeiro eu. Era um peso constante. Era tão dura por fora, mas frágil por dentro. Endureceu na necessidade de se proteger das desilusões e dos desgostos que foi vivendo. Nesta petrificação, dissimula as suas fragilidades, mas não se dá a conhecer. Insiste em permanecer em camadas grotescas que a afastam de si e dos outros. Na falácia de parecer inacessível a defende, ela tornou-se ainda mais vulnerável. Só somos fortes em nós mesmos. Muito bem, começamos pela Alzira. Olha, eu identifico-me praticamente 100% com quase tudo que foi escrito aqui neste texto. Só mesmo a frase que tu acabas, que é só somos fortes em nós mesmos. Acho que todos nós concordamos que foi aquela frase que acabaste mesmo ali a matar, como a gente costuma dizer. E só somos fortes quando aguentamos as coisas para nós mesmos. Por exemplo, quando nós vivemos um turbilhão de emoções, desespero, sentimentos que saltam pelo coração afora e que saem da boca, as palavras, quando as palavras calam-se, por exemplo, quando tu, como é que se diz? Quando
por exemplo, tu queres dizer aquelas palavras e ao mesmo tempo tu tens um turbilhão de emoções em ti. Então tu calas-te e não dizes nada. E às vezes a linguagem não verbal, como referes aqui, que são os nossos gestos, a nossa parte gestual, nós expressamos muito com o corpo. A nossa expressão facial. Nossa expressão facial. Nosso tom. Exatamente. Às vezes expressa bem aquilo que tu querias dizer, mas se tu fores dizer de uma forma agressiva, vai atacar tudo e todos de forma mais agressiva e vai magoar as pessoas. Mas a verdade, Alzira, é que o não verbal grita agressividade, ou seja, gritos mudos. São gritos mudos. São gritos é uma mudos. agressividade. Aliás, é importante fazer essa referência. Quando não há sintonia entre o verbal e o não verbal, o que prevalece é o não verbal. Eu até posso dizer, eu vou dar um exemplo muito, olha, pegando no teu bom dia, tu falaste logo no início aqui do nosso espaço, do nosso encontro. Disseste, é tão bom ser recebida com um bom dia e um sorriso. E vamos ver aqui só a importância do não verbal, relacionado com o tom. O que é que faz parte do não verbal? A nossa expressão facial, postura, gestos e tom. Vejam só essa diferença. Uma coisa é chegarmos a um sítio e alguém nos dizer bom dia, e outra coisa é dizer bom dia. Ok? Este segundo Cara bom fechada. dia, este segundo bom dia é bom dia à mesma, mas em mim foi, epá, que agressividade. Bom dia foi Não este. precisavas ter dito. Ok? Mas que era mais tarde, tu vais te sentir mal. E foi tão bruta. Mas o tom é não verbal, ou foi seja, tão agressiva que aquela temos que pessoa- ter muito cuidado com o não verbal. Não verbal. Exatamente. Não é só o verbal que magoa e que atinge, o não verbal magoa e atinge. Da mesma maneira. Da mesma maneira. E às vezes, em certas circunstâncias, se calhar até magoa mais Como com o verbal. um próprio silêncio, no momento em que precisas da palavra do outro, um silêncio propositado. Também magoa, também é chateia. agressivo, é agressão. agressivo, Muito bem. Eu vou falar de mim própria. Eu sinto que tenho essa armadura. Que muitas vezes também é para me defender. Mas eu sinto que por vezes eu também sou, como tu referes aqui, que ela era dura por fora e frágil por dentro. E eu também sinto que às vezes sou dura e fria por fora, mas eu sei que aquela por dentro não é aquela, que não sou eu. O meu verdadeiro eu é como eu sempre expliquei, desde o nosso início que eu comecei aqui neste programa, em que a gente tinha que nos apresentar e falar de nós próprios, eu fui sempre aquela que disse que eu era uma mulher de emoções fortes e com uma intensidade sem limites. Portanto, eu sinto isso por dentro, mas às vezes a minha armadura fecha-se e o que eu mostro às vezes lá está. Eu não quero naquele dia de mostrar cara feia, mas estou tão mal por dentro com alguma coisa minha e ok, bom dia, dou o bom dia porque Como por cortesia consequência, de bom dia, mas depois cai em mim. Não havia ter dito bom dia assim, estou mal disposta, estou irritada. Nem esqueci, um dia dissemos isso, estou irritada por quê? Ainda também tinha gente, estamos irritadas, mas por quê? Nem esqueci porque é que estão Olha, irritadas. as mulheres eu percebo porque é que estão irritadas, porque eu hoje estive mais uma vez a analisar as questões do TPM, da tensão pré-menstrual, e nós passamos meio ano ou meio mês em tensão pré-menstrual. Portanto, é mesmo preciso ter. Temos de ter mesmo muita paciência connosco próprios e com os outros. E pronto, e depois eu também sou uma mulher que custa transparecer logo à primeira. Ou seja, há aquelas pessoas que conseguem decifrar logo à primeira, há aquelas que levam um bocadinho mais de tempo para me analisar ou criar uma amizade comigo. Não é? Às vezes a gente diz, não gosto muito dela, está sempre cara fechada, nem sequer te deu espaço, nem tempo para te conhecer. É aquela questão da barreira impenetrável. Mas não é? um dia, porque Deus quis que a gente se encontrasse. Ou porque a muralha caiu, a armadura cedeu um pouco e deixou uma brecha, uma frecha, Pois não é? é uma frecha. A gente, por exemplo, encontrou-se numa festa qualquer, num convívio, e ela foi obrigada, sentou-se ali ao meu lado e começou a meter-se comigo, a falar comigo. E depois realmente mudou de opinião. Não é esta, não era. Lá está, tenho o seu tempo. Deixa estar, as coisas vão acontecendo. Vai chegar Alzira, o eu tempo. agradeço muito a tua partilha, porque é bastante pessoal. E realmente é muito interessante
essa questão de muitas vezes apresentarmos um exterior duro e mais severo e mais impenetrável. Autoritário, temos muralhas erguidas, quando por dentro nós temos as nossas vulnerabilidades, as nossas fragilidades e criamos em nós a ilusão de que aquela muralha nos protege, não é? E é isso que é importante perceber. E é este autoconhecimento que nos vai permitir dizer, bem, o que é que esta muralha me está a fazer? Estou ou não a permitir que as outras pessoas me conheçam na minha verdadeira essência? Qual é o problema de eu ter emoções fortes? Qual é o problema de eu chorar quando ouço isso ou vejo aquilo? Por acaso tenho isso mesmo aqui. Ia começar por aí. O autoconhecimento permite escolher caminhos mais saudáveis para lidar com as emoções. A gente se conhecer bem, se tu te conheces bem. E a gente já falou aqui num texto que era da máscara. Sim. Falou e o que tu fazes, a tua armadura, tu pões uma máscara social para te fechas e tu sabes que aquela armadura, tu crias um muro que não deixas também ninguém Mas depois sozinha sou capaz de emocionar-me com um filme e choro nem uma Madalena, ou com um livro. Mas tu ao criares... Ou falar, estás a ter uma conversa comigo, uma coisa pessoal minha, vem-me logo as lágrimas, eu depois também sou aquela manteiga derretida. Mas a tua comunicação não verbal, como ela estava a dizer, tu estás a erguer um muro à tua volta que não deixas a gente, que ninguém te se aproxime para te tirar armadura ou para te ajudar. Mas dou meia dúzia de passos e arrependo-me do meu comportamento ali atrás. Eu sou assim. E para completar, eu estava a dizer que há pessoas que levam um certo tempo para conhecer o meu verdadeiro eu, mas também julgam-me logo sem me conhecer. Nós estamos sempre no escrutínio do outro, não mas é? Julgar pelas armaduras. Eu acho que quando as nossas armaduras, se a gente tiver o nosso conhecimento, amor próprio, consolidado. E a gente está bem resolvidos, a gente não... a gente não quer dizer que tu te exponhas à outra pessoa, que não precisa ninguém se expor à outra pessoa, mas é muito mais fácil. Não precisam ser portas escancaradas, isso mesmo, mas são portas que se baterem à porta eu posso deixar entrar. A gente abre a porta. E fica mais fácil... acho que fica mais fácil para a gente enfrentar o dia-a-dia, que a gente quando... Caminhamos mais leves. Emoções negativas, coisas negativas moldam o ser humano. A gente se tem desgostos de amor, a gente vai-se moldando. Se vês um desgosto de amor, tu já não enfrentas um namorado da mesma maneira, os homens são todos iguais, as mulheres são todas iguais, e a gente não criaste aquele muro. Não é um muro antissocial, é um muro, é uma coisa... O pensamento e o sei para a boca, são todos iguais. É só naquele momento que isso depois passa logo. Mas eu falo comigo, passa logo. Sim, se calhar nunca tiveste um desgosto de uma coisa que te magoou. É engraçado. Não, porque eu não deixo mesmo para chegar àqueles desgostos. Então é isso. Então, ao dizer aqui que Então, realmente... mas eu admito. Isso é ótimo. Isso é muito bom, o passo necessário a mergulhares para dentro de ti, perceberes o que é que eu preciso fazer para ultrapassar isso. Mas depois fico com esse turbilhão de emoções. Que Isso sou uma mulher bonito. assim. Isto é muito bonito partilhar. Muito bonito mesmo. E agora o que é que eu posso fazer em mim para que não permitir que isso aconteça, que isso afasta pessoas. Isto é a força, essa força que vem de dentro. Eu tenho a plena consciência que eu já afastei muita gente. Afasta. E fica um bocadinho com... E depois não há problema. Quando a gente chega a um ponto da nossa vida em que há pessoas que vão gostar de mim e há pessoas que não vão gostar de mim. E está tudo bem. Está tudo bem. Está certo. Está certo. Não vamos obrigar ninguém. Isso é a gente conhecer, isso é o autoconhecimento, é a gente saber que nem toda a gente... Eu até costumo dizer uma coisa que nem sequer falo assim em autoconhecimento, que é quando a gente aprende a rir de nós mesmos, exatamente. Fica tudo resolvido. Eu levei algum tempo até conseguir contar coisas que eram falhas minhas, contar situações, por exemplo, quando dou formação, eu gosto muito de partilhar as minhas experiências, as boas e as menos boas, as más. E durante algum tempo, eu tinha muita dificuldade em falar sobre situações que eu tinha falhado. E agora falo sobre isso com uma tranquilidade mas enorme. Isso é o orgulho que falou mais alto. Na altura era o ego, e era sobretudo a baixa autoestima, era a ausência ou um amor próprio mais precário. Agora que estou consolidada no meu amor próprio e na minha autoestima, eu já falo das minhas fragilidades, das minhas vulnerabilidades, dos meus erros,
não é? Das E minhas alguns até te dão A gente já vontade fala com de mais rir, não é facilidade. E E alguns até que não têm significado absolutamente nenhum, que a gente E que na pensava altura que na eram altura é isso monstruosos, eram mesmo, é isso monstruosos. mesmo. Na altura de dizer eu errei, gostava muito de exato. dizer eu errei. O pedir desculpa, o pedir perdão. Agora não, eu digo, pronto, o erro foi meu, desculpa, foi eu. No voleibol a gente erra. Eu sou a primeira a dizer, eu é quem errei, eu a toquei na rede, desculpem, falhou-me. E há uma coisa muito importante que eu vou buscar ao primeiro conto que tivemos a debater, que é o conceito de resiliência. E a gente encaixa-o muito bem aqui. A gente está a falar de uma mulher que teve vários dissabores ao longo da sua vida, teve várias situações que a fizeram duvidar aqui se calhar da bondade humana, e que o mecanismo que ela encontrou foi se defender, ok? E ela encontra esta armadura para se defender dos ataques e pensa que vai ser sempre atacada, e ela ataca como uma forma também de defesa. Então se temos aqui uma mulher que, por circunstâncias da vida, perdeu a fé, não é, a crença na humanidade ou no outro, como é que o que é que vocês sentem em relação à sua capacidade de resiliência? Isto é meio complicado de me pôr no papel dela e não me pôr no meu, percebes? Porque é a pessoa que quando cria uma armadura, tu quando crias uma armadura à tua volta, que se calhar também já queria alguma e agora já me libertei porque não vale a pena, porque me conheci, porque aquilo tudo, e fui resiliente nesse aspecto, foi dizer não, isto não... Seja sacudir este ferro todo de cima de mim, derrubar essas muralhas... E andar para a frente. Fui resiliente nesse aspecto, porque não é fácil. Porque não é fácil. E quanto mais vivemos numa terra pequenina, pior. Por várias... Toda a gente se conhece, toda a gente sabe a nossa história, toda a gente sabe aquilo, isso é normal. Mas eu fui resiliente. Mas isso também não significa que o protagonista dessa história não venha mais à frente deixar cair libertar-se essas armaduras e mas dessas eu acho muralhas. que é muito, Qual é o próximo passo, é muito caminho, mais fácil. Eu acho que é muito mais fácil a gente, quando acontece uma coisa negativa na nossa vida, eu acho que se a gente se sentar sozinhos e pensar o porquê, acho que o porquê, porque é que aconteceu, porque é que não aconteceu, que contributo é que eu tive para... É muito mais fácil tu libertares-te uma armadura. Se tu, por exemplo, começares a dizer eu é que tive culpa, eu é que tive isso, eu é que tive aquilo. E muitas vezes também o discurso contrário, o outro magoou-me, o outro feriu-me, o outro... Que é mais fácil ter a culpa em alguém é muito mais do que fácil. meter os seus próprios E erros. quando eu olho para dentro de mim penso, mas o que é que eu permiti que acontecesse? Eu fui clara ou não fui clara nos meus limites? E disse ou não aquilo que eram as minhas necessidades? E devia ter dito isso. Exatamente, mas muitas vezes é mais fácil culpar o contexto, o outro, as circunstâncias, e não olharmos para dentro. Também tive o azar de nascer numa família que não me estimulou para. Depois fui encontrar uma pessoa que não sei encontrar o quê. um marido ou fui encontrar uma esposa. E às vezes nós temos que escolher, vamos ser a vítima ou vamos ser as heroínas ou o herói da minha própria história, não é? E quando a gente somos a vítima, a gente normalmente fecha-se. Olha, vamos pegar outra vez no primeiro conto. Ela podia nunca ter voado. Nunca. E podia nunca ter voado porque nasceu num agregado em Podia-se que... ter fechado. Exatamente. Com aquela armadura. Exatamente, porque nasceu num agregado, se calhar numa freguesia em que a maioria das pessoas nunca foi para uma universidade, os pais não valorizavam o percurso escolar, e ela podia simplesmente criar a sua armadura. E dizer assim, não fui porque o outro, porque podia a minha ter família, porque... desistido dos seus sonhos. Isto acontece Mas muito. foi Isto sempre acontece, para a frente. as nossas armaduras acontecem muito. Eu acho, na sociedade atual, nos desgostos amorosos. Eu acho que no Tu trabalho... não estás muito desgostoso, ok? Não estou, mas E a gente está aqui a partilhar coisas até muito Isso é, está a falar pessoais. bem. desgostos amorosos, há sempre aquela coisa... Senhor Dr. Paulo está muito bem hoje, senhor. A gente está culpa o outro, e culpa o outro, e culpa o outro, e culpa o outro, e nunca tem culpa. Mas precisamos desse olhar para dentro de nós, não é? E perceber... Tu tens que desmontar a tua armadura de cima a baixo. Sabes quando dizem nunca julgues o livro pela capa? Devemos abri-lo, ler o conteúdo, folhear, cheirar, ler o perceber, a conteúdo gente tem que página a perceber. página, A gente tem que perceber. até perceber a verdadeira história. E só no fim é que tu vais tirar a conclusão do que é que te agradou ou não. Mas é muito interessante porque é fácil criarmos armaduras e elas até permanecerem algum tempo se a gente não fizer uma análise crítica sobre as situações, não é? E estou-me a lembrar de uma situação que aconteceu comigo e que me fez fechar, mas depois para mim é muito importante
para mim é muito importante, é uma coisa que eu digo muitas vezes, é não me tirem a crença naquilo que é a bondade e a generosidade do ser humano, porque quando eu perder esta crença eu perco tudo, eu perco a minha essência. E já tive situações, já tive algumas situações em que alguns seres humanos, algumas pessoas se calhar não tiveram a melhor conduta comigo, faço sempre também a análise. O que é que eu permiti? Que sinais é que eu dei que não devia ter dado? Sim, não é? Tem que ser Logo, a primeira coisa. Tem que faço ser a sempre esta primeira. análise. Isto aconteceu, mas o que é que contributo é que eu tive nisto? Porque só assim é que eu consigo crescer. É isso mesmo, é isso mesmo. Mas decidi de forma consciente de que não me ia fechar ao mundo. Porque o dia que eu perder, mas eu digo mesmo isto de coração, o dia que eu perder a crença na humanidade, eu perco-me. Porque eu tenho que acreditar nas pessoas. Eu tenho que acreditar... E acredita que as pessoas não são todas iguais. Não são. E quando a gente fecha na nossa armadura, a gente depois perde a capacidade todos. de conhecer Exatamente. as pessoas. Rotulamos todos com o mesmo timbre de vai-me magoar, vai-me ferir, é incompetente, é insensível. E nunca mais dás a oportunidade a essa pessoa de mostrar o seu verdadeiro eu. Exatamente. E rotulando uma má experiência, vamos criar aqui um estereótipo. Tive uma má experiência com um homem, tive uma experiência com uma mulher, todas as mulheres, todos São os homens. iguais. E não é. A gente ainda se pode fechar. E mesmo conhecer-se. Eu acho que fazer uma leitura do que aconteceu, acho que é a melhor coisa que se pode fazer na altura, não é deixar passar na sequência, é na altura, que é para depois para tu poderes investir em ti mesma, tens que ter nas tuas emoções, nas tuas novas o que é que tu, nos teus novos pensamentos, nas tuas novas... E também se não conseguir logo na altura, está tudo certo, da mesma maneira. Sim, vezes, há luto. Exatamente, há o período de nojo que a gente costuma dizer, mesmo, não é? Mesmo. Portanto, pode não ser logo. Que isso, se calhar, é importante é mesmo eu perceber quem é que eu quero ser, quem é que eu sou, quem é que eu quero ser. E nunca se fechar. Acho que a pior coisa que a pessoa faz é fechar-se em si mesma e depois dizer eu assim é que estou bem, porque eu assim não sou assim porque sou assim. Sou assim e quem quiser gostar de mim tem que gostar de mim da maneira que eu sou. E não é assim. E já estamos a criar cristalizações que nos impedem de crescer. Barreiras que não deixam ninguém entrar. E depois isso não deixa ninguém entrar, não é só o nível de amoroso, é amizades, é no trabalho, em tudo na nossa vida. A comunicação de trabalho já não. É a comunicação não verbal, porque muita gente anda com a cabeça levantada, nem diz bom dia, nem boa tarde, e a gente fica a olhar e diz a essa pessoa porque é que não fala, porque ela é tanto culto, ou tanto inteligente, ou tem tanta coisa para nos oferecer. E é muito engraçado que nós vivemos numa ilha, mas nunca iríamos sobreviver se fôssemos uma ilha. Se nós próprios fôssemos uma ilha, não conseguiríamos sobreviver. Não, de maneira nenhuma. E quando criamos essas armaduras, tornamos-nos uma ilha. E esta ilha vai crescer em algum momento, se não se desconstruir. Nem mais nem menos. Isso é uma boa analogia daquilo que tu fizeste agora. É sim, senhor, porque a gente não consegue viver, não? Consegues viver, mas não vais ser feliz, não vais ter uma vida... É uma vida sem sentido, praticamente tens o teu sentido que não é verdadeiro. Exatamente. Não é verdadeiro. Tu estás não é verdadeiro, é uma coisa que não é. Não é tu, não é. Quer dizer, há pessoas que até são, não é? Há pessoas que são assim e gostam de ser assim e criam aquele. A questão ainda no programa anterior falámos sobre isso, que foi a questão de podermos transitar de uma solidão para uma solitude. O que acontece é, se eu escolho de forma consciente, muitas vezes o isolamento, escolho de forma consciente muitas vezes esse recato da minha vida pessoal, da minha vida íntima, de forma consciente, eu gosto dessa solitude, eu sou feliz nesse momento. Tens o teu autoconhecimento e preferes aquilo, está tudo bem. És feliz assim. Outra coisa é a solidão. E a solidão traz-nos desesperança, traz-nos tristeza, angústia. Eu acho que a pessoa quando fica em solidão, ou cria uma armadura para ficar em solidão, é uma pessoa que nunca mais... Eu ia dizer isso agora. Ela fechou. O verdadeiro eu dela arrumou, ficou ali. E fico na dúvida, não vem mais para fora. É se a pessoa... armadura fechou, a muralha fechou e não fico na dúvida é se a pessoa depois ninguém entra na vida dela. Consegue... Vai ser uma pessoa infeliz. Se a pessoa consegue depois apanhar o fio à meada, percebes? É sempre possível, mas para isso tu começaste muito bem a leitura de conto, que é autoconhecimento. A gente tem que se conhecer. O autoconhecimento é o que nos liberta de qualquer fundo de qualquer uma coisa, qualquer situação.
Qualquer uma claro emoção negativa, É qualquer claro uma que essa coisa. viagem ao interior de nós é extremamente difícil, mas é extremamente necessária para nos reencontrarmos, primeiro e nos reencontrarmos se em algum momento precisarmos também de o Que seja fazer. preciso, que seja Portanto, o preciso. autoconhecimento é uma jornada e um caminho diário. Difícil, Difícil, mas necessário, e a gente tem que investir nisso, porque deixar passar os anos e a gente nunca perceber o que é que... Tu uma vez disseste aqui num programa, começaste a sentir-te melhor quando começaste a perceber na tua adolescência, começaste a perceber o que é que lembras-te de... Sim, quando recuei e percebi porque é que hoje tem algumas características e fui buscá-las. E isso foi em uma coisa percursos. que me fez aquele clique de perceber também o que é que tinha acontecido. E é muito verdade. E é muito verdade. A gente, quando se conhece, mesmo depois da adolescência, a gente começa a ver que há caminhos que a gente traçou a partir daquela altura. E naquela altura a gente nem se conhece bem. Pois não. Eu antes de ir para a universidade, uma vez eu perguntei-me a mim própria, Alcina, se tu tivesses que falar de ti, da tua personalidade, como é que tu ias explicar o que é que tu eras, as tuas virtudes, os teus defeitos? Tu não sabes falar sobre ti? E fiquei a pensar, mas eu sou o quê? E disse, olha, eu agora vou para a universidade, vou crescer como mulher, como pessoa, porque vou estar sozinha, sem paz, vou ter uma independência, vou ter que crescer a todos os níveis. Vais-te começar a conhecer. E depois, ao longo dos anos, já sabia falar mais um bocadinho de mim. E hoje em dia sei perfeitamente quais são as minhas virtudes e quais são os meus maiores defeitos. Sei falar de mim. Exatamente. E quando a gente se conhece, a gente não esconde os nossos defeitos. Pois não. Mas ainda sabia falar de mim naquela Eu altura. digo-te o meu defeito, sem problemas. E quando a gente se conhece, eu digo-te, Alzira, tenho esse defeito, queres corrigi-lo? Tenta. Que eu deixo, tu corrigis. E a gente está aberto, a gente está a apressar a pessoa, seja lá quem for, para ajuda-me a corrigir este Ou defeito. então, eu tenho este defeito, queres ser minha amiga, tudo bem, não queres ser? Não, mas é importante a gente E depois pode também não só apelar a esta ajuda externa, mas também encontrar em nós ferramentas e instrumentos que nos permitam minimizar esta fragilidade em nós. Quando te conheces- Quando a gente tem consciência do que é a minha fragilidade, eu consigo prevenir a não não expor muito eu não defeito. expô-la, exatamente, eu não expô-la porque, por exemplo, a minha maior fragilidade, e tem a ver com o meu enneagrama, no enneagrama eu sou um entusiasta, e todos os perfis têm coisas muito boas e coisas menos boas, e no meu, uma das partes mais negativas é que sou extremamente crítica em relação ao outro. E eu tive de trabalhar isso em mim. E é claro que quando nós estamos em situações de maior stress, o nosso lado negativo mais facilmente vem cá de cima e é mais difícil de dominar. E por isso precisamos trabalhar o nosso desenvolvimento pessoal. O nosso lado animal que falamos um dia desses. Vem cá para cima. Vem cá para cima. E então por isso preciso fazer aqui, trabalhar o meu desenvolvimento pessoal. E eu recordo-me situações em que efetivamente fui demasiado crítica e dura com as outras pessoas, à frente de outras pessoas, em que fiz humilhação, em que fiz crítica destrutiva. Há pessoas que merecem. Ninguém merece, Paulo. Tânia, ninguém costuma-se merece. dizer elogia em público e critica em privado. Corrige em privado, mas eu não fazia isso. Porque isso é a verdade. pessoa que foi criticada em privado vai E mesmo absorver a informação, e mesmo assim o que ela tem para utilizando- dizer, e vai ficar. Se fizeres isso em público, É humilhação. é uma humilhação, ela não te vai ouvir. Ela ouve, Ela mas sente-se ouve-te, humilhada. mas sente-se humilhada. E ela vai ficar assim porque aquela coisa foi E humilhada. é Não feio, vai e é feio. buscar E informação. eu olho para trás e penso, eu não quero ser essa pessoa. Se eu me visse a fazer isto, eu ia dizer, epá, não gosto do comportamento daquela pessoa. Tânia, eu sou um bocadinho... Vocês estão a dizer por causa de criticar em público. Eu vou-te dizer que há pessoas que só ouvem se são criticadas em público. Eu não acredito nisso. Eu acredito nisso. Eu não acredito nisso. Eu acho que quando nós fazemos, eu vou dar só uma estratégia muito interessante para, vamos elogiar muito. O elogio tem que ser sincero, deve ser sempre possível fundamentado, deve ser curto, deve ser recorrente, devemos estabelecer o contacto visual, devemos ter o nome da outra pessoa. Há aqui algumas características que o elogio deve ter, mas acima de tudo deve ser sincero. E quanto mais, e há sempre, todas as pessoas são merecedoras de elogios. Todas. E quando eu precisar de fazer uma crítica, vou optar sempre por fazer uma crítica construtiva, em privado, como a Alzira estava a dizer, construtiva, dirijo-me ao comportamento e não à pessoa, é a ação, ao comportamento que precisa de correção e não a pessoa.
E quando nós fazemos isso, as pessoas aceitam a crítica. Porque eu aceito melhor a crítica de quem já me elogiou. E eu aceito melhor a crítica de quem me quer ver prosperar. Se tu elogias, à partida queres bem à pessoa, não é? Exatamente. E é isto que é importante. As pessoas vão ouvir mas eu uma digo, crítica. há pessoas que se tu criticas em privado, e vão-te pôr isso num ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho, por exemplo, tens 100 pessoas a trabalhar, não é? Tu criticas ou chamas a atenção a alguém em privado, onde ninguém sabe. Sim, e mesmo o objetivo é ninguém saber. Não é? Sabes o que é que acontece? Não acontece nada, porque eu sei o que é que eu sei. A pessoa diz ao colega de trabalho, ele não me disse nada, ele só não sei o quê, ele elogiou-me, lembras-te de me ter elogiado? Depois a conversa foi mais ou menos assim. Aquilo torna-se, se tu criticas em público, eu não concordo com a pessoa sente que não pode fazer, porque, quer dizer, não há sempre. Posso dar um Não há exemplo? sempre. Eu elogio a minha atleta, ela fez algo que ela não tinha conseguido ainda fazer, de repente faz pela primeira vez. Eu faço sempre isso. O atleta que consegue fazer pela primeira vez, desporto é diferente, consegue fazer o passo pela primeira vez, desporto é por cima da diferente. rede, eu chamo logo a pessoa e digo: muito bem, consegui. desporto é diferente. Faça a festa. Eu elogiei para todas ouvirem. O que é que as outras colegas vão pensar? Eu também tenho que conseguir e também quero o elogio da professora. Olha, mas isso, Alzira, no desporto é diferente. É mais. É No um desporto é exemplo. diferente. Eu vou ter que trazer aqui um conto que a gente fala sobre mobbing, assédio moral no trabalho. A gente pode aproveitar para falar também sobre essas questões importantes da crítica. E, por exemplo, no mobbing, uma das estratégias para fazer com que o colaborador se sinta mal no seu contexto de trabalho e que sinta vontade de se despedir ou de colocar uma baixa, muitas vezes vem desta crítica destrutiva que é feita à frente das outras pessoas. Eu não que digo visa a humilhação. eu não digo crítica destrutiva, é uma crítica destrutiva, eu não estava aí para esse peso tanto da palavra. Uma chamada de atenção. Percebes? Tu chamas a atenção a uma pessoa em privado, olha, não devias fazer isso. Não é? Outra coisa importante, mas isso a gente pode ver se consegue depois trabalhar isso aqui. Por exemplo, na programação neurolinguística é-nos dito que nós não devemos dizer não deves. O não cria um nó no cérebro e nós já não ouvimos o resto. Exato. Eu devia dizer assim, em vez de dizer assim, não devias, eu vou dar um exemplo, um talho, não devias cortar esta carne neste sentido. E devia dizer assim, deves cortar, olha Manuel, deves cortar a carne neste sentido. Já não tenho não, já não tenho não e a pessoa já tem uma percepção diferenciada. Sim, é uma chamada de atenção. Eu não digo crítica destrutiva, dizer tu não és capaz de. Sim, porque isto é aí não. Quando arrasador. tens uma chamada de atenção, percebes? Eu acho que há pessoas que só ouvem em público. Há pessoas que em privado não. Quando saem do privado com alguém superior, acham-se superior àqueles que. Percebes? Percebo. Porque se tu seja em público, se chamas a atenção em público, toda a gente, olha, estás a ver, olha, ele chamou-te a atenção. Ou ela chamou-te a atenção. Percebes? Se for no privado, ele sai e diz: não foi nada. Percebes? Mas depois já te falaste sobre isso. Mas isso é um tema super interessante. Eu acho que a Tânia tem que terminar. E a minha opinião, o mundo é para os fortes. Muda para toda a gente. O mundo é para toda a gente, mas para mim o mundo é para os fortes. Por exemplo, eu considero-me super forte por tudo que já passei e que ainda estou a passar, mas também Deus colocou-me essa grandeza e esse poder de eu ser forte para aguentar várias coisas em várias áreas da minha vida. E graças a Deus quero ser sempre até ao fim. E vou terminar com uma frase que eu pensei, eu a que fiz. Eu pensei nisso. A fraqueza não te enriquece, só te diminui. Ser forte. Ok. E também, em relação a esta frase, há coisas que eu discordo, porque a fraqueza, nós temos que atender às nossas vulnerabilidades, às nossas fraquezas, porque quando insistimos muitas vezes em ser fortes, em alguns contextos em que deveríamos realmente nos permitir também a vulnerabilidade, somos brutos connosco próprios. É importante também às vezes só pensar um bocadinho sobre isso. Para terminar, queiram ter sempre o vosso voo mais alto, e num voo mais alto eu tenho que voar leve. Deixem cair muralhas, deixem cair armaduras, sigam este voo alto, rasguem o céu. Até para a semana.